Se hoje você está aí assistindo a esse vídeo no celular ou no computador, tem que se sentir muito grato pelas mentes por trás de todas essas invenções. Pois graças ao trabalho deles, a humanidade pode usufruir de várias tecnologias inovadoras. O mais louco de tudo isso é saber que alguns inventores foram tão longe por suas invenções, que literalmente deram a vida por elas. Ficou curioso para saber quais foram essas invenções fatais? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar os inventores que foram mortos por suas invenções. Paraquedas. Franz Reichelt. Uma coisa é fato, o homem teve que dar muito murro em ponta de faca para que nós pudéssemos voar. E quando eu digo voar, não estou me referindo somente à aviação, mas também ao paraquedismo. Se hoje em dia saltar mais de 12 mil pés de altura dá um frio na barriga, imagina quando a tecnologia ainda estava começando ou sequer existia. Em 1911 foram oferecidos 10 mil francos ao homem que conseguisse criar um paraquedas que não ultrapassasse 25 quilos. E é aí que entra o nosso alfaiate. Em 1912, Franz Reichelt ficou marcado para sempre na história como o alfaiate voador. O austríaco nasceu em 1879. Gostava bastante de criar invenções e teve sua morte registrada pelas câmeras da época ao tentar exibir sua nova invenção na Torre Eiffel, onde na época era o maior arranha-céu do mundo. Muitos tentaram alertar Franz de que isso era um absurdo, só que o inventor não ligou para os conselhos das pessoas. E ao pular mais de 45 metros, o paraquedas de Franz simplesmente não abriu como desejado, e ele faleceu antes mesmo de chegar ao solo. Anos mais tarde, a autópsia revelou que no momento da queda, Franz teve uma parada cardíaca no ar, o que resultou em sua morte. Asa delta. Otto Lilienthal. Franz não era o único entusiasta pelo voo. Além dele, existia um engenheiro alemão chamado Otto Lilienthal, que também buscava ter a mesma sensação que as aves sentem ao voar pelos céus. Nessa época, muitos engenheiros e inventores não se interessavam em investir na aviação. Porém, Otto foi de extrema importância para influenciar essas pessoas a verem que havia um futuro para o homem no céu. Ele era um amante de esportes radicais, e entre os anos de 1891 a 1896, realizou cerca de 2 mil voos planados. Com toda essa experiência na época e uma mente brilhante nesse assunto, Otto fez várias invenções que inovaram o ramo dos voos planados. E graças aos seus projetos, ele ajudou diretamente para o desenvolvimento da asa delta em 1896. Então, já que essa nova asa delta estava pronta para ele poder se divertir, Otto voou pelos céus, algo que já era de rotina para ele. Porém, Otto não sabia que esse seria seu último voo. Pois nesse dia, a asa de sua asa delta estourou e ele caiu de uma altura de 17 metros, quebrando sua espinha dorsal. Aparentemente, ele não morreu com arrependimento, pois suas últimas palavras foram: "Sacrifícios precisam ser feitos", se referindo que sua morte foi necessária para que inovações cheguem para a humanidade. Transfusão de sangue. Alexander Bogdanov. Alexander foi um médico russo, e um de seus objetivos era inovar a medicina através das transfusões de sangue, pois ele acreditava que isso seria de grande importância para a humanidade. Sendo assim, em 1924, Alexander iniciou suas operações de transfusão sanguínea em si mesmo. Nessa época, os estudos em relação às transfusões eram bem limitados, e nenhum especialista tinha noção dos cuidados e as consequências que uma transfusão sanguínea poderia trazer. Por esse motivo, Alexander iniciou seus trabalhos sem nem mesmo ter um mínimo de cuidado ao levar em conta a saúde do doador de sangue. A consequência disso foi que no ano de 1928, Alexander trocou seu sangue pelo de um estudante de medicina que estava com malária e tuberculose. No fim, o estudante conseguiu sair recuperado, porém, Alexander contraiu as doenças do rapaz e faleceu nesse mesmo ano. Máquina de radiologia móvel. Marie Curie. Em seguida, temos Marie Curie, que foi uma das mulheres mais incríveis que já existiu no mundo, pois há mais de 100 anos ela foi a primeira mulher da história a receber um prêmio Nobel.
E como uma de suas principais descobertas, ela juntamente de seu marido descobriram um rádio. Mas não é o rádio que você está pensando. Na verdade, ela descobriu a existência do elemento rádio, que é um dos elementos da tabela periódica. E isso foi um marco na história da humanidade, pois o rádio é utilizado até nos dias de hoje como um dos meios para se tratar doenças como câncer. Além disso, ela conseguiu desenvolver a teoria da radioatividade, que é algo muito importante dentro da ciência. Só que apesar de ser uma descoberta super importante para a humanidade, em troca ela foi responsável pela morte de sua inventora, pois o elemento rádio e a radioatividade são extremamente tóxicos para o corpo humano. E já que Marie estava sempre trabalhando com esses elementos, ela acabou se expondo muito à radioatividade, e isso fez com que ela desenvolvesse uma leucemia gravíssima. Sua exposição a esse elemento era tão grande que suas anotações contêm radiação até os dias atuais. Então, devido à doença que sua descoberta lhe trouxe, no ano de 1934, Marie foi a óbito. Carro voador, Henry Smolinski. Nos anos 70, Henry Smolinski tinha um sonho de transformar os carros voadores em realidade. Pensando nisso, Henry criou o Ave Mizar, onde, por incrível que pareça, ele adaptou a parte traseira de um avião em seu carro. E para fazer testes e ver se o carro realmente voava, Henry e seu sócio entraram dentro do carro para poder decolar. O avião até que saiu do chão e começou a voar. Só que, infelizmente, a asa direita se soltou e o carro caiu no chão, explodindo na mesma hora. Devido a isso, Henry e seu sócio acabaram morrendo por conta de sua invenção. Thomas Midgley Jr., estrangulado pela invenção. Thomas foi um habilidoso engenheiro mecânico que viveu nos Estados Unidos. Sua inteligência era tão grande que todas as pessoas da área o respeitavam. Apesar de ser respeitado por todos, Thomas ainda assim ficou conhecido por ser o inventor mais prejudicial da história. Isso acontece porque ele foi o inventor do chumbo, que é um elemento químico que traz grandes prejuízos para o ambiente e a saúde. Mas ele não foi morto pelo chumbo. Na verdade, Thomas foi morto por uma simples invenção criada por ele. Já que Thomas sofria com poliomielite, que é uma doença que causa paralisia, ele desenvolveu uma engenhoca que lhe ajudaria a levantar da cama. E até que funcionou, por um bom tempo. Porém, 4 anos depois disso, ele tentou se levantar, mas acabou sendo enforcado pelas cordas de sua invenção. William Bullock, impressora. Hoje nós podemos usar facilmente uma impressora para nos ajudar no dia a dia. Só que em 1863, as máquinas de impressão eram lentas e difíceis de usar. Então, por isso, o inventor William Bullock desenvolveu um novo protótipo de máquina de impressão que substituiria a antiga, facilitando o trabalho de quem a usasse. Apesar da ideia ser muito boa, nem tudo são flores, pois a máquina era gigante e nem um pouco segura. Mesmo assim, um dia, ele estava preparando a máquina para ser levada a um jornal da Filadélfia. Porém, nesse momento, ele chutou uma correia de transmissão da máquina e seu pé ficou preso dentro dela. O pior de tudo é que seu pé foi esmagado imediatamente. Ele até que saiu vivo de lá, mas alguns dias depois disso, William teve que amputar sua perna. Porém, ele não resistiu à operação, o que o levou a óbito. William Nelson, bicicleta. No início do século XX, a humanidade estava começando a melhorar os seus meios de transporte, e algo que precisava de alguns reparos eram as bicicletas, que naquela época tinham uma certa dificuldade de se locomover pelas estradas, que ainda não eram tão bem feitas. Pensando nisso, o engenheiro William Nelson inventou a bicicleta motorizada, onde ele implementa um motor de bicicleta que deixa ele capaz de se locomover com uma velocidade maior. Infelizmente, o projeto foi um sucesso. Sim, eu disse infelizmente, pois já que o projeto foi um sucesso, as bicicletas conseguiam se locomover com uma velocidade mais alta. A consequência disso é que em um dos testes com a bicicleta, William decidiu descer um morro. Só que ele acabou pegando tanta velocidade que acabou caindo e sofrendo ferimentos fatais. E você? Ainda se sentiria feliz em saber que fez uma grande invenção para a humanidade, só que essa mesma invenção te mataria? E de todos esses inventores, qual deles você acha que teve o final mais trágico? Comenta aqui embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. E se você gosta dos vídeos do canal, deixe o seu like e se inscreva. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque não é fácil trazer vídeos nessa qualidade toda a semana. Agradeço por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo.